montar um horário para a prova da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que é aqui na minha cidade, Barbacena. Como é que eu vou montar um horário para isso? Nesse vídeo eu vou te explicar. Fala galera, eu sou o professor Natan e nesse vídeo eu vou te ensinar a criar um horário para os seus estudos para a prova da EPICAR. Então olha só, eu tô com um horáriozinho pronto aqui que eu montei para vocês e esse horário você vai ter o acesso dele, desse PDF, no meu canal do Telegram. É um canal que eu dou conteúdo diário, eu mando áudio, vídeo, apostila, material, então é um canal que eu acompanho vocês diariamente e o link vai estar na descrição aqui desse vídeo. Vamos lá então, chega de delongas, como eu vou montar o horário para EPICAR. Primeiro ponto, você tem que perguntar duas coisas, tem que se fazer duas perguntas. A primeira pergunta é, quanto tempo eu tenho? Ou seja, como é que funciona o meu dia? Você tem que entender se você tem um turno, 2 turnos, 3 turnos para ser estudado, porque às vezes um aluno que está prestando um concurso da EPICAR tem um colégio ou cursinho, ou os dois. Então ele tem que entender que hora de colégio e hora de cursinho não é horário de estudo. O horário de estudo é o horário que você estuda sozinho, na sua casa ou na salinha de estudos, mas é você e o seu material. Então você tem que determinar o turno que você tem para estudar. Depois que você determinou isso, você vem aqui e monta o horário. Então olha só, quanto tempo eu tenho? Eu respondi 2 turnos, como um aluno normal teria. Depois a segunda pergunta é, quais são as minhas dificuldades? Por que você tem que fazer isso? Você tem que entender quais são as suas defasagens. Poxa, eu tenho muito problema com matemática, eu tenho muito problema também com redação. Então, na hora de você montar o seu horário, de você colocar na balança, você vai colocar o quê? Mais tempo para matemática para você igualar. Lembra, o concurso, ele requer que você saiba vários conteúdos, não apenas um. Você tem que saber, para ser aprovado, todos os conteúdos, não somente um. Então você tem, na hora de montar o seu horário, balancear as suas facilidades com suas dificuldades. Vem aqui comigo que eu vou te explicar uma ideia geral do horário excepcional que eu usei para ser aprovado no concurso da EPICAR. Galera, eu tô colocando aqui uma pessoa que estuda de manhã, tá? O cursinho dele é 2 horas, 3 horas só, então dá para ele estudar no outro turno, no turno da tarde, por exemplo. Então eu coloquei 2 turnos para você estudar. Olha só, na parte da manhã, o que você vai fazer? E esse horário vai estar no grupo Telegram. Na parte da manhã você vai estudar inglês, o inglês de leitura. Você vai aprender a ler textos em inglês. E você vai ler o texto em inglês antes de ir para a aula. Eu sei que você tem aula. Mas você vai acordar cedinho, vai ler 20 a 30 minutos, traduzir um texto de inglês. E isso tem que se tornar hábito. Você tem que fazer isso todos os dias, no caso, dias de semana, tá? Então acordou, tomou um café, ali indo para o colégio, você vai levar um textinho que você vai preparar no dia anterior, você vai levar esse textinho para a aula, estudar uns 30 minutos antes sozinho e levar para a aula e traduzindo o texto. Assim a sua cabeça vai aumentar no inglês, o número de vocabulário vai crescer e você não vai ter problema com inglês. E aí você vai criar a sua rotina tarde e noite, você vai estudar tarde e noite, tá? Então eu estou colocando isso, obviamente, para quem tem o problema do colégio, que eu acredito que é 99%, beleza? Tranquilo. Na segunda-feira é o dia que eu mais rendo, eu tenho maior rendimento na segunda-feira. Então eu coloco aqui, eu gosto de colocar redação, eu adoro fazer redação na segunda-feira. E sempre quando você colocar a redação, você vai colocar junto com português e apenas redação em português nesse turno. Lembrando, galera, que todo turno, para a prova da EPICAR, você vai separar em 2 conteúdos por turno. Olha, 2, 2, beleza? Então, a ideia é o seguinte, na segunda-feira, você vai estudar redação, tá? E estudar redação não é só fazer. Demora, porque você tem que estudar o tema, você vai aprender a matéria, você vai ler sobre o tema, você vai ler sobre outras formas de você fazer uma redação. Para aí no final, ali chegando no concurso, você já está preparado para a redação em 40 minutos, tá? Então você tem que se moldar e sim, estudar o tema. Então você vai demorar o turno todo para estudar a matéria de redação, ok? E o português que eu coloquei aqui, você vai fazer exercícios básicos. Aí no próximo turno, você vai para matemática. Então no turno da noite, você vai tomar um café, vai voltar a estudar à noite, matemática e inglês. Repara, galera, olha que louco. Matemática e português na terça. Aí à noite, matemática e inglês. Aí vem na quarta, matemática e matemática. Aí na quinta, matemática e português. Repara, eu coloquei matemática em todo turno.
Todos os turnos têm matemática, exceto aquele turno que eu estudo redação, que aí eu junto com o português, que no caso são 2 vezes na semana, aqui eu coloquei para vocês na segunda-feira e na sexta-feira, no período da tarde. Óbvio que vocês podem moldar isso da melhor maneira possível para vocês. Mas repara que eu coloquei matemática em todos os turnos. Então sempre você vai estudar matemática, português, matemática, inglês, matemática, português. Então você sempre vai mesclando isso, porque eu coloquei que a sua dificuldade é matemática, lá naquela primeira pergunta. Então você vai colocar matemática sempre e vai estudar matemática outra matéria. Ou, calma, você pode fazer a matéria e matemática. Até melhor, porque você vai estudar a matéria, terminou a matéria, você vai para matemática e vai até você cansar, entendeu? Ou você pode inverter. Galera, o horário aqui é flexível, tá? Eu tô te ensinando a pescar e não te dando um peixe. Eu não tô te dando um horário para você seguir. Eu tô te ensinando a pensar em cima desse horário para você montar o seu ideal com essas ideias, ok? Então olha só, você entendeu esse negócio de mesclar, colocar matemática em todos os turnos e mesclar o inglês com o português? Mas que inglês é esse, já que você está estudando todo dia de manhã? Este inglês é para você estudar a gramática. Então você vai estudar a gramática de inglês nesses horários mesclados e todo dia de manhã você vai estudar a interpretação de texto. Eu sei que é difícil você ter um horário certo, você ter uma rotina. É por isso que eu coloquei aqui bem flexível, dividindo só em turnos, nada de 5 horas do tal, 6 horas do tal. Cara, isso não funciona. Seja uma pessoa flexível que vai dar certo. Você tem que entender que você tem um turno da noite para estudar e nesse turno da noite você tem 2 matérias para cumprir. Você tem a matemática e o português. Você tem 2 conteúdos a cumprir. Não importa se você dá 1 hora de português e 3 de matemática, ou 3 de português e 1 hora de matemática, não importa. Mas você tem que ter um bom senso e estudar os 2 conteúdos. Tá? Por que eu falo isso? Porque às vezes você está num dia tão empolgante ali no português, você acabou de ver a matéria e demorou 1 hora. Poxa, você vai mudar para matemática, sendo que você ainda está empolgado com o português, ainda falta fazer o exercício para você fixar, porque senão você não vai fazer exercício, não vai aprender a matéria. Ou seja, o que você vai fazer nesse momento? Você vai fazer alguns exercícios de português para você dar uma fixada, depois você pula para matemática. Seja flexível e tenha o bom senso. Galera, é isso. O horário vai estar lá no meu canal do Telegram. Se você gostou do vídeo, não se esqueça, curta, compartilha, se inscreva no canal, divulga para os seus amigos, ajuda os seus parceiros também a passar nesse concurso para ser seu irmão de farda. Forte abraço e até o próximo!